Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os princípios de direito ambiental. Falamos de forma genérica na aula passada sobre vários princípios. Hoje vamos abordar um deles especificamente, a importância que tem, que é o princípio da precaução. A abordagem que vamos fazer será jurisprudencial, na compreensão desse princípio pelos tribunais pátrios. E a temática é muito atual, muito importante nesse momento de grandes incertezas. Mas antes de começar, eu vos recomendo a leitura do acórdão que já foi enviado, acórdão do Supremo Tribunal Federal, que analisou o Código Florestal, e ali nós podemos visualizar a aplicação ou não aplicação de diversos princípios, entre os quais eu destaco o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Como foi dito, o Supremo, de forma flagrante, afasta a aplicação desse princípio em prestígio denominado princípio democrático, que atribui ao Poder Legislativo a competência para deliberar sobre o regramento da vida social, e entendeu o Supremo que não poderia o Poder Judiciário substituir o seu escrutínio, substituir o escrutínio do Poder Legislativo pelo seu escrutínio, fazer prevalecer a apreciação do Poder Judiciário. Então, eu peço especial atenção à leitura deste acordo. Vamos discutir, então, na oportunidade da discussão do texto enviado para hoje, dia 26, que versa sobre o princípio da vedação ao retrocesso, o artigo do Michel Prier, que também já vos foi enviado. Bom, a temática da videoaula de hoje versa, portanto, sobre o princípio da precaução. Vejam que esse princípio se insere e ganha importância no contexto de incerteza. E por que incerteza? Porque não há dúvida que os paradigmas entre ciência e direito na modernidade e ciência e direito na pós-modernidade se transformaram. Na modernidade, a ciência era sinônimo de estabilidade, de segurança. É fato que a ciência sempre se transformou e se aperfeiçoou por meio da refutação de teses, no processo dialético. Mas, em verdade, a ciência trazia uma certa estabilidade que repercutia no direito. Na pós-modernidade, essa realidade se transforma. A relação entre ciência e direito, ela toma novos rumos, porque a ciência, em verdade, hoje apresenta muito maior incerteza, não nos oferece segurança, e o processo de refutação de teses, ele ganha uma aceleração como nunca vista antes. Então, vemos uma nova realidade, em que a relação entre ciência e direito tem sido complexa e que demanda uma atuação estatal de forma diferenciada. E o que é que tem feito o Estado? Em verdade, o que tem feito o Estado é buscar aliviar essa situação, buscar mecanismos de controle dessa incerteza, buscar uma relação entre ciência e direito que permita, então, trazer maior segurança para a vida social, mas com grande dificuldade. Seja a atuação do Poder Legislativo, seja a atuação do Poder Judiciário e o próprio Legislativo, estão desconcertados. Há hoje uma discussão de qual é o papel do Estado, o que é que pode fazer o Estado para tentar trazer maior segurança à vida social. Afinal, esse é o objetivo central da conformação do Estado, permitir que as pessoas vivam melhor em conjunto. E a realidade de hoje não tem possibilitado, não tem ensejado que assim atue o Estado. Então a gente percebe esse desencontro do Estado com a realidade atual e o princípio da precaução aparece como um instrumento que pode trazer maior estabilidade, pode trazer uma relação de maior equilíbrio entre ciência e direito.
Bom, então a primeira observação que fica é que vivemos hoje sob o impacto das incertezas e que é necessário criar estratégias para enfrentá-las. Esse é o ponto central. A realidade de hoje, essa sociedade de risco, é que vivemos sob impacto de incertezas. E como enfrentá-las? O que é que o direito tem feito, o que é que a ordem jurídica tem feito para procurar diminuir os impactos das incertezas? Uma primeira estratégia é a valorização da tecnociência. O que é que significa isso? É a própria substituição de normas jurídicas por normas técnicas. Nós temos visto, de algum tempo para cá, que não raro a legislação ela faz referência a normas técnicas específicas. E aí delega o Poder Legislativo até a órgãos técnicos que possam fazer a melhor delimitação de aspectos da vida social. Então, a saída que o direito tem feito tem se permitir substituir por normas técnicas, delegar a normas técnicas a regência que demanda pela sua especificidade uma regulação diferenciada. Então, é a valorização da tecnociência. Então, é comum que assim seja, definir, por exemplo, o que é uma substância tóxica, definir, por exemplo, parâmetros de uma atuação irregular, definir maquinários que podem ser utilizados ou não. É melhor que seja feito isso de maneira técnica. Então, a legislação ela permite que normas técnicas assim definam. Quando isso não é feito, a substituição de normas jurídicas por normas técnicas, é comum também que se faça a inclusão de termos técnicos nas normas jurídicas. Cada vez mais se percebe que a técnica legislativa contemporânea tem se utilizado de termos técnicos nas próprias normas jurídicas com o objetivo de melhor atender à regulação da vida social. Então, são estratégias que são frequentes, que têm sido usadas pela ordem jurídica com o objetivo, repito, de permitir o convívio, de facilitar a vida em sociedade. Bom, agora, o que fazer quando o conhecimento técnico conflitar com o conhecimento jurídico? O que pode acontecer? Em outras palavras, a decisão jurídica deve estar vinculada a uma ótima decisão técnica? A resposta a essas duas perguntas ela é complexa. É preciso compreender, em primeiro lugar, que nós estamos diante de dois modelos diferentes de apropriação da realidade. O modelo de apropriação da realidade científico é um, e o modelo de apropriação da realidade pelo direito é outro inteiramente diferente. Então, percebam que no fórum científico não há um espaço próprio de debate em que se discuta e que se aponte a tese prevalente. Isso é feito de maneira muito mais lenta, isso é feito com a disputa de teses pela explicação de um fenômeno e até que se convença por maioria de que aquela é a melhor explicação. Já o direito se apropria da realidade de uma forma inteiramente diferente. Nós temos mecanismos próprios para apontar qual é a realidade prevalente, que é expressa pela vontade do órgão judiciário maior. Então, no Poder Judiciário, nós temos a possibilidade de definir a realidade prevalente a partir desse contexto, a partir de um modo específico de apropriação da realidade social. Isso não existe na ciência. Não há um fórum específico, um modelo de apropriação da realidade que atue com essa hierarquização e que permita definir. Essa é a realidade prevalente. Essa é a realidade que há de prevalecer. Então, são dois caminhos bem diferentes de apropriação da realidade. E isso impacta a relação entre ciência e direito.
Então, aquilo que pode ser apontado como uma ótima decisão técnica pode não estar condizente com a ótima decisão jurídica. E o que prevalecer? O que deve prevalecer? Isso sempre vai estar vinculado ao caso concreto. E é importante que assim seja, que a apreciação seja vinculada à realidade concreta em um contexto de tomada da decisão que seja mais adequada para aquele momento e aquele lugar. Vejam como a questão entre ciência e direito, a relação entre eles, ela traz questionamentos de grande repercussão no nosso dia a dia. Grande repercussão no nosso dia a dia. Bom, pode-se então, de início, já apontar aqui a incerteza da ciência, a incerteza atual do conhecimento científico, não permite objetividade, como no passado nos permitia, embora de maneira enganosa, né, de maneira não expressar a realidade, mas a ciência no passado nos trazia a sensação de maior segurança e objetividade. Então, a incerteza atual do conhecimento científico não permite essa objetividade. E isso traz riscos, às vezes riscos maiores do que aqueles que se quer evitar. Então, proibir uma atividade diante da incerteza que não é objetiva pode, em verdade, causar mais danos do que os riscos que se pretende evitar. É fato. Mas como lidar com isso? É preciso também destacar que o direito não pode renunciar ao seu modelo de decisão. A ordem jurídica tem um modelo de decisão e de regulação que eles são próprios, que esse modelo foi maturado ao longo do tempo. Não é? E é possível, portanto, apontar e identificar a realidade prevalente do caso concreto. Então, não se pode permitir que esse modelo de decisão e regulação seja transferido simplesmente à decisão científica. Que, repito, não tem fórmulas ou protocolos de decisão e regulação. Nós temos a ciência prevalente, mas que sempre pode ser contestada. Vejam o que se fala a respeito do aquecimento global. Ainda há os negacionistas. Ainda temos pessoas que se posicionam de forma contrária, apontando eventuais benefícios que podem decorrer dessa realidade que existe. Há os que negam e cientificamente que o aquecimento global seja algo diferenciado de outros momentos que já ocorreram no nosso planeta. Então, eu preciso atentar para essa questão. A ciência não tem um protocolo específico para dizer o que é prevalente. A ciência se refuta por maioria, não é? Após o debate que se instaura. Dentro dessa realidade de incerteza é que ganha a importância o princípio da precaução. O princípio da precaução é um instrumento de intermediação entre o direito e a ciência. Então, é um instrumento de intermediação entre o direito e a ciência. É um instrumento próprio que procura permitir que direito e ciência possam se relacionar de maneira mais eficaz, sem causar prejuízo à vida social. É assim que se deve tomar, é assim que se deve encarar o princípio da precaução. Bom, falemos agora propriamente sobre esse princípio, quando ele surgiu e como é que se chegou a ter esse impacto que hoje tem e essa utilização tão universal como a que nós temos hoje. O princípio da precaução ele surgiu na Alemanha, na década de 70. Ali foi que surgiu esse princípio em um contexto mais amplo do que a questão ambiental, então como uma forma de evitar os efeitos da incerteza, mas não tão vinculado à questão ambiental. Nesse âmbito, foi na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio, em 92, que o princípio ganhou maior projeção. Estabelecido na declaração como o princípio 15, que definia que, com o objetivo de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados.
qual era a realidade que impunha a sua aplicação? A realidade era que quando houvesse ameaça de danos sérios ou irreversíveis, então, diante dessa ameaça de danos de gravidade, a ausência de certeza acerca daquele fato, da possibilidade de ocorrência do dano, não era certo que o dano pudesse ser causado, mas havia o potencial de dano, essa ausência de certeza não era suficiente para postergar medidas eficazes e viáveis do ponto de vista econômico para evitar o dano. Então, se houvesse incerteza a respeito de um impacto ou da possibilidade ou do potencial de causar dano, se houvesse certeza sobre isso, essa incerteza não deveria ser suficiente e bastante para evitar ou para postergar medidas que fossem eficazes do ponto de vista econômico e viáveis para prevenir a degradação ou a possibilidade de dano. Esse é o contexto, esse é, em um primeiro momento, o espectro de atuação, de aplicação desse princípio, que passou a ter uma importância muito grande a partir dessa conferência em 92. E no âmbito dos nossos diplomas legislativos, a nossa Constituição, em 88, não fala expressamente em princípio da precaução. Mas percebam que lá no artigo 225, no parágrafo 1º, e mais especificamente no inciso 4º, estabelece-se que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio, impõe-se ao poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade com potencial de causar significativa degradação, estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. Então, vejam, diante da instalação de uma obra ou de uma atividade com potencial de causar degradação ao meio ambiente, impõe-se um estudo prévio para a análise daquela atividade ou obra. Isso é pura precaução. É pura precaução. E pode-se situar nesse inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225, portanto, o vínculo constitucional desse princípio. Porque ali eu estou exigindo medidas prévias que possam permitir a análise do potencial de degradação de uma obra ou atividade. Então, interessante que se perceba que na Constituição já há sinalização desse princípio que tanta importância tem, como a gente está vendo e vai ver mais ainda. Bom, sobre a conformação do princípio, o princípio da precaução. É importante abordar essa questão da conformação, porque ele tem uma formulação originária, em que o princípio era, como a maioria dos princípios, inspiração para a atuação dos poderes públicos e para a formulação da legislação. Então, atuava como um vetor interpretativo no âmbito do Poder Judiciário e como inspirador de legislação, então tinha uma função normogenética, que significa que ensejava, estimulava a elaboração de normas pelo Poder Legislativo. Então, era essa a função que esse princípio tinha na sua formulação originária. E percebam, nessas funções não se lhe assegura uma aplicação autônoma. O conteúdo não ensejava que o próprio princípio fosse a ratio decidendi de uma decisão. Era mais inspiração vetor interpretativo e a inspiração legislativa para a elaboração de normas. Essa era a conformação do princípio em uma formulação originária. Atualmente, o princípio já assume um novo contexto. O princípio já é tomado como a próprio ratio decidente. Trata-se de princípio autônomo, com configuração substantiva, que o habilita a ser utilizado como razão de decidir por si mesmo.
Então, trata-se de uma evolução em que há a ampliação do alcance desse princípio. Então, a conformação hoje é mais ampla do que originalmente se entendia. Bom, nós temos dois padrões de aplicação do princípio da precaução. Tem uma versão mais dura, em que o princípio é motivação, inclusive para sustar o exercício de atividades econômicas, inclusive até para encerrar atividades empresariais. Então, o princípio atua como motivo para sustar o exercício de atividades econômicas, inclusive, repito, para sustar atividades empresariais. E uma versão mais branda, em que o princípio ele é utilizado como fundamento para, por exemplo, inverter o ônus da prova, a prova de dano ambiental. Então, o causador tem que provar que o dano não existe, invertendo a regra processual de que aquele que acusa deve provar que a inversão do ônus da prova é um mecanismo eficiente, eficaz para a proteção do meio ambiente. Ou ainda para determinar a ampliação de estudos acerca de um dado caso concreto em que vai se fazer uma obra ou autorizar-se uma atividade. Então, determina-se com base nesse princípio que se renovem os estudos ou que se ampliem os estudos acerca daquela atividade antes da autorização. Ou então, para que se determine a realização de uma audiência pública, aumentando a transparência e participação dos envolvidos em uma atividade ou em uma empresa que vai se instalar naquele território. Então, são versões mais brandas, que, em verdade, impõem deveres e não impedem de forma direta o exercício de uma atividade econômica ou empresarial. Então, tem uma versão mais dura e uma versão mais branda do princípio da precaução. Bom, há consenso sobre o princípio da precaução ser um meio mais adequado para articular as relações entre ciência e direito. Então, diante dessas incertezas científicas, a crítica ao uso desse modo, princípio da precaução, para articular as relações entre ciência e direito, nós temos diversas críticas que são feitas por autores os mais diversos. Observem que o texto que eu também vos enviei versa sobre essa temática, sobre a aplicação do princípio da precaução, numa postura crítica e suscitando algum debate sobre a matéria. Também já vos enviei no passado um texto interessante de Cass Sunstein, que faz uma abordagem crítica acerca do princípio. Foi publicado esse texto na John Olin Law and Economics Working Papers, o número é o 149. Eu posso vos enviar. Isso se deu em janeiro de 2003, já há algum tempo, mas o texto ainda é muito atual. Me parece mais atual do que já foi. Chama-se Beyond the Precautionary Principle. Bem interessante. Eu já vos mandei, posso enviar para quem assim desejar. Mas a opinião de Kessenstein é interessante, porque ele defende que, em sua formulação mais ampla, o princípio da precaução, a formulação mais ampla ou mais dura, como agora há pouco nós falamos, que é capaz de sustar o exercício de uma atividade ou mesmo encerrar uma atividade empresarial. Então, que em sua formulação mais dura, o princípio causa mais prejuízo do que vantagens. A ideia geral que aponta o autor é essa. E assim se dá, segundo o autor, não porque o princípio acarrete resultados ruins, mas é pela paralisia que ele pode causar. Aponta o autor que a inação ou paralisia ela traz riscos. E desta forma o prejuízo seria bem intenso. É a opinião de
Cass-Sunstein. Mas interessante também é o debate proposto por ele para justificar essa ampla aceitação. Ele destaca que o princípio da precaução ele assume a importância que tem e o impacto que tem em razão de alguns mecanismos cognitivos, que eles seriam a justificativa para a ampla aceitação do princípio. Aponta entre esses mecanismos cognitivos a denominada aversão a perdas, também já discutimos isso no semestre passado, aversão a perdas, que significa que as pessoas têm mais medo de sofrer perdas do que vontade de ter ganhos correspondentes, ganhos equivalentes. Então, isso é inerente ao ser humano, a aversão à perda. Então, riscos desconhecidos causam maior aversão. E daí, a ampla aceitação seria uma das explicações para a ampla aceitação desse princípio. Essa aversão a perdas inerente ao ser humano. Uma outra justificativa também cognitiva seria a própria percepção de erros, percepção dos riscos, que seria sempre equivocada, porque nós temos riscos que são mais impactantes do que outros, e nem sempre isso é considerado. Ao que o autor chama de desconsideração das probabilidades, que as pessoas não consideram na hora de procurar se proteger de um risco, as probabilidades daquele resultado acontecer. Que as pessoas focam mais no resultado em si, sem perceber as probabilidades de que ele aconteça de fato. Então, resultados de baixa probabilidade não são tratados como tal. Então, isso diluiria o risco, mas defende o autor que essas probabilidades nem sempre são consideradas de uma forma adequada. Uma outra perspectiva, também cognitiva, que, segundo o autor, leva à maior aceitação do princípio, é a questão da não abordagem dos efeitos sistêmicos dos danos. A rigor, foca-se apenas no efeito danoso que o risco pode ter, sem considerar os possíveis efeitos benéficos. Então, ele defende que uma abordagem sistêmica da realidade pode levar a que o potencial de risco seja diminuído. E, segundo o autor, isso nem sempre é realizado. E, por fim, aponta ainda a ideia de que há um mito acerca de que a natureza é sempre benéfica, é sempre benévola, é sempre benigna, que sempre vai haver risco à saúde e segurança quando ocorre interferência ou intervenção humana na natureza. O autor defende que isso não é verdade, que muitas vezes a natureza, ela em si mesma, já é um grande risco. Então, a interferência ela é necessária para a proteção do homem. Então, é esse mito da natureza sempre benévola, sempre útil ao ser humano, é mais uma causa para se privilegiar e se determinar a aplicação mais ampla desse princípio, a aceitação social que tem esse princípio. Há de se destacar, de fato, que esses elementos cognitivos podem interferir nessa percepção. A crítica é salutar, mas não para afastar a aplicação do princípio. É fato que a aplicação dele é seletiva, conforme local e época, não há dúvida disso, mas esse potencial de inação, a mim parece, não deve levar à não aplicação do princípio. O Cass-Sunstein defende a não aplicação na vertente mais dura, que os objetivos a serem alcançados com a aplicação do princípio da precaução sejam até perseguidos por outros meios, com o objetivo de evitar a inação, e propõe a aplicação de um outro princípio, que a precaução seria substituída pelo que ele chama de princípio máximo. Significa a escolha da opção mais eficaz
para o pior cenário. A escolha da opção mais eficaz para o pior cenário. A despeito da maestria com que o autor expõe as suas ideias, a mim parece que não há sentido em mitigar a aplicação do princípio. A escolha mais eficaz no pior cenário é uma solução diante da crise. Mas por que não evitar o pior cenário diante do princípio da precaução? Então, em alguns momentos, não adianta deixar o pior cenário se concretizar e aí tomar a melhor decisão. Não há sentido em fazer isso. A fim de que não haja inação, deixar o pior cenário se constituir e aí tu fazer o que é melhor nesse pior cenário, não sei se é a melhor opção. O debate fica aberto. A mim parece que, em certos momentos, é necessário evitar o pior cenário. E como eu não sei o que é o pior cenário, o princípio da precaução ganha grande destaque e utilidade. Mas fica aberto o debate para a nossa aula. Vamos abordar a aplicação do princípio da precaução pelos nossos tribunais. Em primeiro lugar, o que é que caracteriza o princípio da precaução? Nesse aspecto, eu trago um acórdão do STJ, esse acórdão é de 2012, da segunda turma do STJ, no RESP 1285463, originário de São Paulo, em que se aponta de forma clara o que é o princípio da precaução. Nesse acórdão se dispõe que o princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio 92, declaração que foi ratificada pelo Brasil, impõe a regra de que a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental. Então, esse é o perfil do princípio da precaução que tem sido assimilado pelos tribunais pátrios, como nesse caso específico que eu vos falei, estabelecendo exatamente qual é a conformação que se aceita do princípio. Outro acórdão, também do Superior Tribunal de Justiça, esse foi da Corte Especial, o agravo regimental, número 1419, DF, então, da Corte Especial, é de 2013, se estabeleceu que eventual lesão econômica pode ser reparada, mas a lesão ambiental, por sua vez, jamais pode ser restaurada. Então, naquele caso concreto, se fossem executados os trabalhos de construção civil ante o impacto que provocavam, e aí foi feito um confronto entre o interesse privado e público, decidiu-se pela proibição da obra. Estabeleceu-se que, havendo prosseguimento da construção, corria-se o risco de autorizar uma atuação que era apta a macular a fauna, a flora, de maneira irreversível. Então, com o objetivo de evitar lesão à ordem pública, gerada pela incerteza quanto aos riscos ambientais, a suspensão da obra era necessária. Então, o STJ definiu aqui com precisão a razão para aplicar o princípio, a motivação para aplicar o princípio, e assim fez nesse agravo regimental, número 1419, originário do Distrito Federal, que se deu em 2013. O agravo regimental na suspensão de segurança, número 1419 do Distrito Federal. Bom, a despeito dessa aplicação, houve muita confusão também com o próprio princípio da prevenção. Vejam que em alguns momentos o próprio STJ fez confusão a respeito dos princípios da prevenção e precaução. Observem o que foi decidido no RESP 111-5555 de São Paulo, uma decisão que é de 2011, em que
destacou-se que o meio ambiente tem tutela jurídica específica, respaldada por princípios que lhe asseguram especial proteção, que o direito ambiental atua de forma a considerar em primeiro plano a prevenção, seguida de recuperação e, por fim, o ressarcimento. E se dispõe que os instrumentos de tutela ambiental são orientados por seus princípios basilares, quais sejam o princípio da solidariedade entre gerações, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, da informação, da participação comunitária, entre outros, tendo aplicação em todas as ordens de trabalho. Vejam, na hipótese, me parece que a ideia era a aplicação do princípio da prevenção e, em verdade, fez a aplicação do princípio da precaução. Então, uma confusão nominal, uma confusão, portanto, entre os princípios, que não é incomum. Não é incomum. Vejam que, no agravo de instrumento 197.674 do TRF da segunda região, isso, a quinta turma do TRF da segunda região, se dispôs que a doutrina destaca o chamado princípio da precaução, que surgiu com a necessidade de avaliação prévia das consequências advindas dos mais diversos projetos ou empreendimentos que se encontram em curso e havendo perigo de ocorrência de danos graves ou irreversíveis, a falta de certeza científica não justifica o adiamento da adoção de medidas eficazes para impedir a deterioração do bem. Vejam, fala-se aqui em princípio da precaução e se conceitua de forma adequada. Só que, no caso, analisava-se a pesca de arrasto em reserva extrativista. Que incerteza há? Aqui não há incerteza nenhuma. Aqui o correto seria aplicar o princípio da própria prevenção. Pesca de arrasto em reserva extrativista, a mim parece, o dano é plausível. Então, aplicou-se a precaução quando o caso seria de aplicar a prevenção. Já se sabe que o dano existe. Não há sentido em realizar pesca de arrasto em reserva extrativista. Qual a incerteza? Então, não é o caso de aplicar o princípio da precaução, mas o da prevenção. E, nesse mesmo sentido, há um outro agravo de instrumento, o 197.672, também do TRF da segunda região, no mesmo sentido. Então, aplicou-se a precaução, quando, na verdade, deveria se aplicar a prevenção. A prevenção. Então, essas confusões são frequentes ainda. Daí a ideia de definir com precisão o conteúdo desses princípios, a fim de que se evite confusão e se permita a consolidação desse referencial teórico. Outro caso interessante, oriundo do TRF da primeira região, da sexta turma, a apelação civil 162-880-42-004401, de 2015. Nessa oportunidade, analisou-se e, baseando-se no princípio da precaução, se impediu o exercício de uma atividade de mineração, que se sabe que é a atividade degradante. Então, não há precaução, não há incerteza, mas prevenção. O objetivo da ação judicial era a dispensa de impacto prévio, estudo de impacto prévio para a concessão de licença para a extração de substâncias minerais. Então, antes do prévio licenciamento ambiental, já se queria a extração das substâncias. E usou-se a precaução. Aqui não é precaução, não tem certeza. Mineração é atividade degradante. Só pode ser feita diante de estudos prévios. Então, já sei, portanto, não há certeza científica, a hipótese mais adequada seria utilizar o próprio princípio da prevenção.
Então, é importante que se diferencie os dois princípios. Uma outra hipótese também que me parece fazer confusão entre os dois princípios é um acórdão esse do TRF da 5ª Região, um agravo de instrumento 135862, em que analisa-se a construção de aterro sanitário no município de Congo, na Paraíba. E vejam, fala-se em precaução, mas em verdade a hipótese é de prevenção, porque objetivava-se com a ação a manutenção de um lixão. A manutenção por si do lixão é dano ambiental, não há incerteza. A hipótese é de prevenção, é preciso evitar então os lixões. Então, a construção de aterro sanitário naquele local, o dano ambiental decorreria da manutenção por si do lixão. Não deveria se falar em precaução, mas em prevenção. Uma outra discussão muito interessante também sobre a aplicação prática desse princípio se dá em relação à aplicação da versão mais dura. Um caso interessante se deu na suspensão de execução de sentença número 633-707201 da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, TRF da 4ª Região. Ali discutia-se a sustação das obras da hidrovia Paraná-Tietê. E impôs-se, de fato, a suspensão das obras em face da possibilidade de ocorrência de danos ambientais ao ecossistema que gira em torno do Rio Paraná. E, de forma justificada, aplicou-se o princípio da precaução, determinando que os estudos fossem ampliados. Então, condicionou-se a obra à elaboração de AIA-RIMA e de maior aprofundamento dos estudos, e a obra foi suspensa. Então, é um típico caso de aplicação da versão mais dura do princípio da precaução. Também se viu a aplicação mais dura com a determinação de desativação de empresa. Havia uma empresa que funcionava em área de preservação ambiental. A atividade econômica era incompatível com as unidades, com os objetivos da unidade de conservação. Uma empresa que atuava em área de preservação, cujo objeto era incompatível com a finalidade da unidade de conservação, e determinou-se, então, que a empresa fosse desativada. Uma aplicação clara, portanto, do princípio da precaução na versão mais dura. Isso se deu pelo TRF da 2ª Região, terminando a própria desativação da empresa naquele local. Também pode-se assim entender a decisão do TRF da 4ª Região, que determinou a suspensão de licença ambiental. Então, entendeu-se que era justificada a aplicação do princípio da precaução, no sentido de suspender uma licença que já havia sido concedida, diante da magnitude do empreendimento e da irreversibilidade de eventuais danos que seriam causados se o empreendimento fosse implementado, e determinou-se a realização de perícia que conferisse maior segurança quanto à observância da legislação e baixo ou adequado impacto ambiental do empreendimento. Então, diante da dúvida, determinou-se a sustação da obra para a realização de uma perícia judicial para verificar se poderia ou não aquela obra ter continuidade. Então, foi uma decisão tomada no TRF da 4ª Região, no agravo de número 2009, 4038-1023. Então, uma decisão importante sobre a aplicação mais dura do princípio da precaução. Um outro exemplo, a sustação do plantio e comercialização de produtos geneticamente modificados. Isso se deu pelo STJ, na sua primeira sessão, no MS 160-74, originário de Brasília, do DF, Distrito Federal, e com base no princípio da precaução,
determinou-se que era preciso a ampliação de estudos técnicos e científicos para que se permitisse o plantio e comercialização de produtos geneticamente modificados. Naquela oportunidade, entendeu-se que esses estudos não estavam completos ainda e se proibiu o plantio e comercialização desses produtos naquele caso concreto. Também uma decisão de aplicação do princípio da precaução na sua vertente mais dura, mais rigorosa. E a aplicação da versão mais branda? Temos diversos casos também de aplicação da versão mais branda, como, por exemplo, o recurso especial 1237893, originário de São Paulo, em que impôs a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor demonstrar que não haveria dano ambiental. Falou-se expressamente que era a aplicação do princípio da precaução que impunha a inversão do ônus da prova. Então, uma versão mais branda, mais importante também. Observe que é muito importante a aplicação do princípio nas suas duas versões. A graduação depende do caso concreto. A inversão do ônus da prova é um instrumento muito interessante também de proteção ao meio ambiente. Além desse caso, também se deu, em outra hipótese, a mesma situação de precaução como fundamento da inversão do ônus da prova. Foi um agravo regimental na apelação 123.202, em que em verdade, era agravo regimental no agravo do recurso especial 183.202, originário de São Paulo, em que assim se decidiu com a relatoria do ministro Vilas Boas Cuevas no STJ, admitindo a inversão do ônus da prova, lastreada no princípio da precaução. E inúmeras outras decisões podem ser citadas no mesmo sentido. Então, hoje é pacífica a inversão do ônus da prova, são inúmeros os acordos que seguem esses precedentes, estipulando que compete ao agente poluidor demonstrar, com base na precaução, quando haja dúvida, que a sua atividade não é poluidora ou não causa os danos que são suspeitos. Também é demonstração de aplicação do princípio na versão mais branda a determinação de realização de audiências públicas. Isso se deu pelo STJ, no agravo regimental, na suspensão de segurança 1552, originária da Bahia. A Corte Especial assim decidiu, determinando a realização de audiências públicas com base no princípio da precaução. Então, havia uma determinação, em primeiro grau, de sustação das obras, até que fossem feitos novos esclarecimentos com audiência pública, a fim de que os interessados pudessem participar do debate sobre a construção daquela obra. Houve, então, um recurso ao tribunal e depois ao STJ, querendo suspender a decisão que mandava realizar audiências públicas, e o ministro, com base no princípio da precaução, determina que se mantenha suspensa a obra e que enquanto são realizadas as audiências públicas necessárias para verificar eventuais prejudicados ou prejuízos causados àquela comunidade. Então, determinou-se a realização de audiências públicas com lastro no princípio da precaução. Um outro caso na mesma linha, não para audiências públicas, mas para que ocorresse a ampliação de estudos prévios, foi decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o agravo do instrumento 31907, em que se determinou, com base no princípio da precaução, a necessidade de complementação de estudos de impacto ambiental. Então, havia uma discussão sobre a completude desses estudos, determinou-se, no caso concreto, a realização de novos estudos, a ampliação dos estudos já feitos para a concessão de uma licença a uma pequena central hidrelétrica. Era a Central Hidrelétrica Santa Rosa,
e sustou-se a construção enquanto os estudos não eram complementados. Mais uma hipótese de aplicação branda. Então, vejam, é nesse patamar que está a aplicação do princípio da precaução no Poder Judiciário brasileiro. Nós temos o reconhecimento da possibilidade de aplicação em sua versão mais branda ou em sua versão mais dura. Sem embargo de que, muitas vezes, há decisões que entendem que deve prevalecer outros interesses. Posso citar o recurso especial 119.3474, originário de São Paulo, do STJ, portanto, em que o empreendimento imobiliário obteve as licenças administrativas exigidas. E entendeu, na época, o ministro relator, que a suspensão, revogação e anulação dos atos implicava surpresa aos empreendedores, que já realizaram gastos vultosos após as licenças, que essas têm presunção de legitimidade e definitividade, e que, portanto, não era a hipótese de aplicação do princípio da precaução. Então, ele foi ponderado com outros interesses e prevaleceu o interesse econômico aqui e a ideia de princípio da surpresa, que deve ser evitada, em razão das licenças já concedidas. Observem que licenças mal concedidas podem e devem ser revogadas, inclusive com responsabilidade do Estado. Se havia dúvida sobre a hipótese se podia causar dano ambiental esse empreendimento imobiliário, a posição, a mim parece que mais razoável seria sustar o empreendimento até que novos estudos fossem feitos. E não foi assim que foi decidido pelo STJ, para demonstrar que, em alguns casos, há ponderação, sim, de outros interesses, inclusive com prevalência de outros interesses. Não é a aplicação tão pacífica assim. Bom, por conclusão, o que é que se pode apontar? O princípio da precaução é um dos princípios mais importantes. No Poder Judiciário, há um intenso debate sobre a sua aplicação, às vezes de forma confusa, mas os acordos mais recentes já há uma perfeita diferenciação entre precaução e prevenção. Também visualizamos a aplicação em suas duas vertentes, a versão mais dura e a versão mais branda, e que não é desmerecida a aplicação mais branda. Às vezes ela é bastante suficiente no caso concreto. Então, já resolve a mera, por exemplo, determinação de versão do ônus à prova, já resolve a ampliação da participação popular, a realização de estudos prévios de impacto ambiental. Então, isso há de ser verificado no caso concreto. Ainda há um caminho a se percorrer no sentido da aplicação pacífica desse princípio, que às vezes ele é utilizado mais ponderado diante de outros interesses, levando a prevalecer interesses econômicos. Então, ainda há um esforço, deve ser feito um esforço de aplicação do princípio de maneira mais abrangente. Mas é, sem dúvida, um dos princípios ambientais de maior impacto, de maior importância. Vamos debatê-lo, então, na nossa aula de logo mais, dia 26, e eu os aguardo lá, ansioso para os debates. Um abraço a todos.